Carmencita adormecida. Com muita frequência, a revolta contra as injustiças nasce de um sincero desejo de não entender nada. Com um pouco de capacidade abstrativa, pode-se enxergar como hediondas formas de opressão social até mesmo banais incomodidades do dia a dia. Tudo se torna monstruoso quando colocado fora do contexto que o explica e eventualmente justifica. Mas o discurso da revolta abstrata se tornou uma moda tão disseminada, que já ninguém nota nada de anormal em que alguém pretenda falar da sociedade como um todo ao mesmo tempo que se recusa obstinadamente a olhar a sociedade como um todo. De Carmen Rico God, por exemplo, uma feminista em Ragé, conseguiu vender 58 edições de seu livro Como Ser Mulher e Não Morrer na Tentativa, Trad, Hernani Só, Rio, LPIM, 1995, mostrando como a opressão machista universal certos desleixos domésticos de seu marido, que no caso da quase totalidade dos maridos seriam facilmente explicáveis pela divisão do trabalho, seu orgulho de macho impede de rosquear a tampa ou o quê? Fechar as embalagens depois de utilizá-las é coisa de viado. Não sei porque lhe parece natural que seja eu que lavo os pratos, faça a cama, recolha as páginas do jornal espalhadas pelo terraço todo e feche as tampas. A impressão que me assalta ao ler essas coisas é que simplesmente a visão da história desapareceu da mente de muitos intelectuais ativistas, que sua concepção do passado da humanidade é moldada por suas experiências imediatas e que não conseguem conceber que as coisas um dia tivessem sido diferentes, nem que condições diferentes expliquem comportamentos diferentes. Essa senhora Rico God, por exemplo, é jornalista política, uma mulher ocupada com assuntos grandes, e tem razão de se irritar quando, ao chegar em casa, é obrigada a se ocupar de miudezas que o marido bem poderia ter-lhe poupado. Mas ela parece supor que todas as mulheres do passado fossem jornalistas políticas, administradoras de empresas, tenentes de polícia e engenheiras nucleares, todas atarefadas demais para poderem recolher meias ou páginas de jornais espalhadas pela casa. Mas será lícito a uma pessoa letrada ignorar que durante milénios as tarefas mais duras da vida, a guerra, a lavoura e a pecuária, a construção civil, o transporte de mercadorias por mar ou em lombo de burro, puderam ser atribuídas aos homens precisamente porque alguém se dispunha a ficar em casa para fazer a cama e catar as meias? É óbvio que, se alguns desses encargos puderam ser hoje transferidos a mulheres, criando concomitantemente para os homens uma obrigação moral de ajudar nas tarefas domésticas, foi justamente por causa do abrandamento geral das condições de trabalho que a técnica assegurou pelo menos à classe de pessoas a que pertencem de Carmen e o autor destas linhas. Será que ela ignora mesmo que essa transformação não é ainda um fato consumado de escala universal, mas apenas uma tendência local das áreas mais desenvolvidas, cujos efeitos ainda não se manifestaram na maior parte da superfície do planeta? Será uma atitude de mulher adulta exigir que todos os homens do mundo se adaptem instantaneamente às regras da nova moral antes mesmo que os benefícios da modernidade se estendam a uma parcela significativa da população do mundo? Beneficiária, ela mesma, de mudanças sociais que lhe permitem desempenhar uma tarefa importante, de Carmen não se dá conta de que essas mudanças podem requerer adaptações profundas e difíceis, entre as quais uma nova divisão do trabalho doméstico. Não. Ela parte do princípio de que essa nova divisão é natural e eterna e de que os machos não se enquadram de imediato em suas novas tarefas simplesmente porque são os orgulhosos que têm medo de passar por viados. Ou será vício inerente à fragilidade das mulheres a tendência a explicar projetivamente os atos dos homens por motivações sentimentais que seriam inteiramente verossímeis para os atos delas? Não, não é possível que todas sejam tolas como de Carmen. Além disso, muitos homens pensam como ela. Particularmente deprimente nesse gênero de opiniões tão frequentes hoje em dia é que nelas o relativismo histórico mais radical, a negação de quaisquer princípios morais universais, coexiste com exigências morais proferidas num tom absolutista que ignora da maneira mais ostensiva os fundamentos sociais da moral. Para de Carmen, se o homem tem o dever de ajudar nas tarefas domésticas, não é porque a mulher também trabalha fora, mas é simplesmente porque sim, um imperativo categórico independente das condições objetivas. Mas qualquer pessoa de QI médio, umas décadas atrás, teria imaginação suficiente para ver que, transposta para fora dos quadros da moderna sociedade tecnológica, essa exigência não teria o menor cabimento. As guerras, por exemplo, durante quase toda a história humana foram não apenas tarefa exclusivamente masculina, mas também se travavam fora e longe dos burgos, das vilas e das fazendas, de modo a poupar as mulheres, as crianças e os velhos. Que, nessas condições, as mulheres ficassem com o encargo de fazer a cama e recolher as meias, era menos uma questão de justiça do que um favor devido à generosidade masculina. Se esse encargo vai se transformando hoje numa obrigação de ambos os cônjuges, é porque, entre outras mudanças traumáticas, a sociedade moderna aboliu a fronteira entre zonas de combate e zonas civis, fazendo com que toda a sociedade, mulheres e crianças inclusas, acabasse por ser envolvida numa atividade sangrenta que antes comprometia exclusivamente a parte masculina da humanidade. Dentro da parte masculina, só aqueles que se sentissem chamados à vocação militar. A mudança foi rápida o bastante para que a humanidade, estonteada, a aceitasse como natural e inevitável.
Em primeiro lugar, a Revolução Francesa criou o recrutamento militar obrigatório, uma ideia que não ocorrera nem mesmo a Gengis Khan. Logo em seguida, a Guerra Civil Americana inaugurou o hábito de destruir cidades e fazendas da região ocupada, uma ideia que ao guerreiro medieval teria parecido monstruosa. Mais adiante, a ditadura soviética instaurou o recrutamento de mulheres e, na Segunda Guerra Mundial, a Grã-Bretanha, logo imitada por todos os países combatentes, iniciou o bombardeio sistemático das populações civis, destinado a quebrar a espinha dorsal da economia adversária e a destruir o moral de seus exércitos pelo terror espalhado entre as famílias dos combatentes. O soldado na linha de combate nada podia fazer contra as bombas que nesse mesmo instante faziam em pedaços sua mulher e seus filhos numa cidadezinha distante. O II Reis, levando tudo isso à perfeição, consolidou em sua legislação o conceito da guerra como responsabilidade civil, uma ideia macabra que hoje se tornou prática corrente em todo o mundo dito civilizado. Essa escalada de mudanças constituiu uma das mais profundas revoluções psicológicas já vividas pela humanidade. Ela acabou por neutralizar as diferenças de sexo e idade, fazendo com que homens e mulheres, velhos e crianças, estivessem todos igualmente expostos aos mesmos riscos. Isso bastaria para explicar e justificar uma nova ética doméstica. Se os riscos são iguais para todos, todas as tarefas são iguais. Se já não vigora o privilégio feminino de ficar em casa a salvo das violências, também não se justifica o privilégio masculino de largar para a mulher o encargo de fazer a cama e recolher as meias. Mas, de um ponto de vista estritamente moral, devemos censurar os homens porque não têm pressa em tornar-se donas de casa ou devemos condenar uma sociedade que não preserva dos perigos e da crueldade da guerra às mulheres e às crianças? D. Carmen, que não liga para o quadro maior da história e só enxerga o mundo na medida do seu cotidiano doméstico, não tem a menor dúvida quanto a esse ponto. Do ponto de vista econômico, a antiga divisão de incumbências também preservava mulheres e crianças. Só para dar um exemplo, todas as éticas antigas, do Velho Testamento até o direito civil medieval, passando pelas leis greco-romanas e pelo direito corânico, consideravam uma imoralidade cobrar de uma viúva ou de uma mulher abandonada às dívidas do marido morto ou fujão. A sociedade moderna, sobretudo a partir do Código Civil Napoleónico, instaurou a igualdade dos sexos, consagrando como um direito legal dos credores a opressão das viúvas e dos órfãos, direito que, no século XX, eles passaram a exercer até mesmo sobre as amantes dos devedores sumidos. Aqui novamente a mudança socioeconómica macroscópica obriga a uma revisão da ética microscópica. Abolido o privilégio feminino de não pagar pelas dívidas do marido, já não se justifica o privilégio masculino de deixar que a mulher queite suas pontas de charutos. E aqui novamente vem a pergunta: devemos condenar os homens porque não se apressam a abandonar costumes milenares ou condenar uma sociedade que de repente institui como um direito legal a opressão das viúvas, dos órfãos e das mulheres abandonadas? D. Carmen, naturalmente, partindo do princípio dogmático de que a modernidade está acima do bem e do mal, joga toda a sua fúria contra os machos que não catam pontas de charutos. Eis aí como a rebelião de uma intelectualzinha contra o macho oculta o mais abjeto conformismo ante o rumo da história. D. Carmen e outras como ela parecem pensar que a igualdade de poderes entre homem e mulher é um direito natural. Ela nem de longe imagina que possa ter havido uma época em que a sobrevivência de uma família dependia basicamente da coragem e da força física do macho, e que seria um despropósito exigir que sujeitos treinados para defender a família com risco de sua própria vida fossem em casa uns primores de educação. A policeman's lot is not a happy one. Milénios de experiência repetida ainda hoje quando uma casa é invadida por assaltantes ou quando uma mulher estuprada grita por socorro, consolidaram fatalmente nos homens uma predisposição antes a obter mais poder sobre os outros machos do que a dividir seu poder com aquela que está sob a sua proteção, uma divisão que, do estrito ponto de vista militar, é suicídio puro e simples. A função de guardião atribuída ao homem só muito recentemente foi absorvida pelo Estado, e não tem o menor cabimento exigir dos homens uma mudança repentina de sua escala de valores antes que se consuma em escala planetária a sua demissão do encargo de guardas da família. Ora, essa demissão é uma experiência cujos frutos não são necessariamente bons, já que constitui uma das origens do Estado policial. Se ela favorece aparentemente a equalização dos poderes de homem e mulher, é à custa da diminuição dos poderes de todos em face do estabelecimento onipotente. É absolutamente inevitável que uma parte dos poderes que o homem vai perdendo não termine por ficar na mão das mulheres, e sim da burocracia estatal ou capitalista. Se D. Carmen fizesse os cálculos, veria que os inimigos da parte feminina da humanidade não são os machos, mas essas criaturas assexuadas e abstratas que são o Estado e o mercado. Conforme assinalei em outro lugar, o Jardim das Aflições, o Estado utiliza-se das reivindicações de autonomia dos indivíduos como de uma isca para prendê-los na armadilha da pior das tiranias. Libertando os homens de seus vínculos com a família, a paróquia, o bairro, protegendo-os sob a imensa rede de serviços públicos que os livra da necessidade de recorrer à ajuda de parentes e amigos, oferecendo-lhes o engodo de uma garantia jurídica contra os preconceitos, antipatias, sentimentos e até olhares de seus semelhantes,
uma garantia jurídica contra a vida. Em suma, o Estado na verdade os divide, isola e enfraquece, cultivando as suscetibilidades neuróticas que os infantilizam, tornando-lhes impossível, de um lado, criar ligações verdadeiras uns com os outros, e, de outro lado, sobreviver sem o amparo estatal e muito profissional. É somente esse conjunto de condições, criado pela sociedade administrada, que permite o despertar das ambições feministas, que numa outra estrutura de poder seriam repelidas imediatamente como impráticas e insensatas. D. Carmen, partindo porém do princípio abstratista segundo o qual a igualdade de poder entre homem e mulher é o imperativo categórico superior e alheio às condições sociais, nem se lembra de cogitar que sua rentice é protegida e incentivada por uma burocracia inumana que oprime simultaneamente a ela e ao seu marido, e que se tivesse boca riria de satisfação quando os vê brigando por causa de um par de meias ou de uma ponta de charuto. Que D. Carmen pense como pensa, é lá com ela. O pior são as 58 edições, os comentários na imprensa, os aplausos despropositados, que revelam um público de miolo mole e uma intelectualidade incapaz de reação inteligente. A resenhista do Jornal do Brasil, Miriam Goldenberg, por exemplo, mesmo notando que havia algo de esquisito no tom de D. Carmen, não se sentiu alertada por isso para examinar se o conteúdo estava em ordem. Ela acaba levando D. Carmen perfeitamente a sério, ao mesmo tempo que parece uma doida mal-humorada que briga por qualquer bobagem. A autora denuncia em altos berros dominações sutis que as mulheres sofrem no cotidiano. Dominações percebidas como naturais e, portanto, não superadas. As reivindicações de D. Carmen, porém, são absurdas em si e não se tornariam mais sensatas se proferidas em tom discreto. D. Carmen vai longe. Ela reclama, por exemplo, de que nunca se deve esperar nada de um homem, fora más notícias. Sempre fazem o contrário do que se espera deles. Se você precisa de carinho, mandam AM. Se o que quer é firmeza, se derretem nas suas mãos. Ela nem se dá conta de que pode ser um tanto difícil conviver com uma criatura que requer mudanças de tratamento numa escala que vai da ternura à firmeza, uma alternância pavloviana que normalmente só deveria ser necessária para lidar com os cães. Mas ela não exige apenas a alternância, e sim a precisão cronométrica dos seus momentos. O comportamento do homem não deve refletir o seu estado interno, mas as expectativas momentâneas de sua parceira. Ele não deve expressar ternura quando sente ternura, mas quando ela deseja ternura, ainda que não o avise, nem deve dar-lhe uma bronca porque está bronqueado, e sim porque ela quer que alguém lhe dê uma bronca. Nunca vi exigências tão bobas. É verdade que muitas mulheres pensam assim, e que muitos homens, lisonjeando-as além da medida, alimentam nelas esse tipo de infantilismo. Mas também é verdade que, num quadro onde já não cabem certos privilégios masculinos, também não deve vigorar o direito feminino de exigir que o homem se afine servilmente às súbitas mudanças do estado de humor de sua senhora idona. Afinal de contas, porque a racionalização tecnológica deveria arrasar apenas a orgulhosa autoimagem do macho, e não a vaidade e os caprichos das mulheres? Estamos todos no mesmo barco, senhoras, e a distribuição dos bancos é de quem chega primeiro. Eu preferia o tempo em que lady first, e hoje, quando dou a mão às senhoras e senhoritas para descerem do táxi, passo por um tipo entre encantador e ridículo de cavalheiro antiquado. Mas como poderia agradar a D. Carmen, se acontecesse de lhe estender a mão na hora em que ela não estivesse a fim de amabilidades? Como poderia um homem adivinhar o momento em que estender a mão pareceria gentileza antiquada ou ofensa à dignidade de um ser autossuficiente? D. Carmen reclama que o marido entra no quarto fazendo um barulho dos diabos e depois pergunta em voz melíflua: "Está dormindo, Carmencita?" Ela acha isso revoltante. Mas se o marido entrasse mudo e silente como uma brisa noturna para não acordar sua amada, não é nada garantido que D. Carmen, movida pela convicção de que os homens sempre fazem o contrário do que se espera deles, não interpretasse isso como sinal de indiferença cínica. De modo que a única maneira de agradá-la seria, ao que parece, entrar em silêncio e em seguida despertá-la repentinamente aos berros: "Está dormindo, sua vaca?"